Do Senhor, irmãos, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Como é bom começarmos o dia na presença de Deus. Teoricamente é verão agora quase aqui na Alemanha, né, em junho, né? Mas pelo jeito o sol ainda não foi avisado, mas Deus é mais em nome de Jesus. Gênesis capítulo 3, versículo 8. Gênesis capítulo 3, versículo 8. Amém. Ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Obrigado, Pai, pela tua graça, obrigado por essa manhã, obrigado que tu és o Deus que ama, tu és o Deus que tem um plano e um chamado para cada um dos teus filhos. E tu és um Deus que nos acha, mesmo quando estamos escondidos. Vem, Senhor Deus, fazendo a tua obra, em nome de Jesus. Amém e amém. A Bíblia nos relata que Deus é amor, e é a característica mais essencial que nós vemos da parte do Senhor Jesus, é o amor. E quando Deus se manifesta, Deus nos criou, e o amor de Deus que nos constrange, ele faz com que nós andemos na presença de Deus. A Bíblia fala aqui no casal, no primeiros seres humanos que viveram na terra, algo aconteceu. Às vezes acontece algo na nossa vida, algo que nos distancia de Deus, algo que nos afasta do nosso chamado, algo que nos faz tropeçar. E o homem, ele havia tropeçado. E isso fez com que ele se distanciasse de Deus. E a Bíblia diz que quando Deus, ele procura o homem, porque o amor de Deus, ele procura, o amor de Deus não desiste, o amor de Deus alcança você. E a Bíblia fala que quando o homem ouve, quando a mulher ouve o Senhor Deus vindo, eles se esconderam. Existe uma característica do DNA do homem caído, é se esconder. Quantas vezes nós nos escondemos? Quantas vezes nós não lembramos, fomos alcançados pelo amor de Deus. Um dia Deus nos chamou, Deus nos libertou, Deus nos capacitou, Deus nos abraçou, Deus, ele nos colocou dentro do seio da igreja, Deus fez uma obra maravilhosa, mas de repente no meio do caminho aconteceu alguma coisa. Aqui foi um pecado. Muitas vezes é mal entendido, muitas vezes é nosso orgulho que foi ferido. E nós nos distanciamos, nós nos afastamos. E quando vimos o chamado de Deus, quando vimos os passos de Deus, nós nos escondemos. Eu lembro há muitos anos atrás, eu era adolescente, eu cantava num coral infantil, era um coral grande, e no dia da apresentação, era uma apresentação de corais, nós íamos nos apresentar, e perto de casa tinha um sítio que tinha uma pequena piscina, não, tinha um tanque batismal, e estava tão quente, eu convidei alguns colegas e nós fomos tomar banho nessa piscina. Eu esqueci que era o dia da apresentação do coral. Eu lembro que depois, à tarde, o líder do coral, o maestro, ele morava por cima da rua dessa chácara. E quando nós saímos, eu vi ele, eu lembrei, E ele falou para mim, que pena que você não esteve ali, você fez falta. Gente, Deus, ele sabe como nos alcançar. Eu lembro que nunca mais eu falei, não termino. Sabe, às vezes nós esquecemos, nós não percebemos que algo nos afastou daquilo que Deus quer fazer. A Bíblia fala que Deus, o seu amor alcançou o ser humano. E Deus tem um chamado para cada um, Deus tem um chamado para você. E muitas vezes algo acontece durante a nossa caminhada que nos distancia do chamado. Eu tinha um colega no Cefet, na escola, e ele era uma pessoa muito evangelista. Quando ele via, ele evangelizava até os postes. Você via ele com tudo que era coisa. De repente, um dia, ele não evangelizou mais. Eu falei, o que aconteceu? Ele falou, a minha amada me traiu. Menina de igreja, ela me traiu. E aí, por muito tempo, de alguma forma, ele se distanciou. Aí, alguns anos depois, no final do curso, de repente, vi ele novamente com a camiseta de Jesus, boné de Jesus. Ele olhou para mim e falou, eu voltei. Eu falei, o que aconteceu? Ele disse, eu pensei que o amor da minha vida havia me traído, mas eu descobri que o amor da minha vida morreu na cruz por mim. Uma menina cometeu um erro, como todos nós cometemos, mas eu estou de volta. Irmão, volta. Volta para aquilo que Deus tem. A Bíblia fala que o homem, ele ouve os passos do Senhor e ele se esconde. É uma coisa do nosso DNA, a gente se esconder, a gente sair. Fui, não estou mais.
Nós não percebemos quantas vezes o inimigo faz a gente se esconder. Nos escondemos do chamado, nos escondemos da responsabilidade, nos escondemos das pessoas. É aquele abençoado parente que liga para você, o seu familiar, chega com o telefone, a pessoa tal está ligando e fala... Nós não queremos, nós nos escondemos. Uma coisa maravilhosa é, quando Deus ele nos chama, Ele nos capacita, Ele nos ama, e nós nos escondemos, nós temos um tempo em que nós tomamos uma distância. Eu lembro quando chegamos aqui na Alemanha, eu estava feliz, estava num emprego maravilhoso, eu havia um tempo, eu tinha servido na igreja local, mas quando você trabalha com pessoas, é uma coisa muito difícil quando o Espírito Santo não dirige você. E eu lembro que quando eu cheguei na Alemanha, eu falei, agora é só trabalho na empresa. Eu amava meu trabalho na empresa, era um emprego que eu sempre sonhei na minha vida. E aí eu lembro que eu cheguei aqui na Alemanha e chegou meu filho e falou, pai, tem um grupo brasileiro de uma igreja e o senhor não quer ir lá? Eu estranhei, meu filho nunca foi muito de igreja, era bem na época adolescente. Ele falou, pai, tem um jogador da seleção e ele está lá. A gente não pode ir lá só para eu pegar o autógrafo, daí a gente pode ir embora. Eu falei, filho, não, deixa. Mas meu filho foi tão insistente. Irmãos, eu aprendi uma coisa, Deus sabe como trazer você de volta ao seu chamado. Nenhum pastor do mundo teria conseguido voltar. Aí um dia eu falei, tá bom, nós vamos. Eu fui, nós chegamos, na época já estávamos aqui nesse prédio. Meu filho pegou o autógrafo. E o jogador falou, o senhor é pastor, você podia pregar? Eu trouxe uma palavra. Aí ele falou, olha, pelo que o senhor me mostrou, você é o homem. Eu falei, de jeito nenhum. Eu estou noutra. Ele falou, ore. Naquela semana, aconteceu uma tragédia muito grande. Uma mulher aqui, uma brasileira, que se suicidou. Ela tinha 3 filhos, porque ela não tinha achado uma igreja aqui. E aquilo me tocou muito. Ali eu falei, Deus, se tu queres, estou aqui de novo. Muitas vezes nós não percebemos o quanto o inimigo nos afastou do nosso chamado. O quanto nós nos distanciamos daquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas. Em Lucas capítulo 19, temos uma história muito linda. Havia um homem chamado Zaqueu. E esse homem, ele, na verdade, ele era do contexto judaico, ele era do contexto do povo de Israel, mas ele tinha sido contratado para coletar impostos, com isso ele se distanciou e se tornou um inimigo do povo. Mas um dia ele teve um encontro com Jesus. E Jesus passa e esse menino que era tão pequeno, esse homem, ele sobe numa árvore, e Jesus olha para ele e fala, olha, desce rápido, hoje eu preciso entrar na sua casa. E aí acontece uma coisa maravilhosa, e quando ele tem esse reencontro com Jesus, a Bíblia nos fala no versículo 8 de Lucas 19, mas Zaqueu levantou-se e disse, olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Quando Deus nos chama de volta, muitas vezes existem umas coisas que nós precisamos colocar em ordem. São pessoas que nós machucamos, são pessoas que nós decepcionamos, são coisas que nós fizemos errado. Eu lembro de um irmão, ele muitos anos estava na casa do Senhor, e ele ficou muito doente. E quando fomos visitá-lo, ele falou do seu chamado e como ele se distanciou, e não só se distanciou em questão de chamado, se distanciou da igreja, e o que mais pesava a ele é que ele tinha se distanciado também de contribuir na casa do Senhor, em questão financeira. E uma coisa que eu vejo, Deus é um Deus de reconciliação. A Bíblia relata de que no versículo seguinte de Gênesis, Deus fala sobre já a vinda de Jesus Cristo. Fala sobre a cobra, fala sobre a serpente, mas fala sobre aquele que vai pisar na cabeça. Aleluia. Mesmo quando você decepcionou Deus, Deus já tem um plano para trazer você de volta. Deus te ama tanto que Ele jamais deixaria você. Eu acho lindo quando eu vejo aquilo que Deus opera. A voz de Deus continua chamando, volta. Deus caminhando no jardim procurando os homens, e eles, quando ouviram a voz, eles se esconderam, mas a voz do Senhor continua clamando, volta. E muitas vezes o nosso orgulho nos faz nós nos distanciarmos. Eu lembro quando eu estava fazendo o meu curso bíblico, eu queria fazer um estágio na minha igreja local, e eu cheguei para o meu pastor da época, já falecido agora, e ele falou, Teodoro, não, sinto muito, aqui não tem como fazer estágio.
Eu lembro que eu estava tão decepcionado com isso. E eu lembro, cheguei em casa, conversei com alguém. E aí eu decidi voltar. Conversei com o pastor falou, olha, tem um lugar, uma missão lá nos Cafundó, se você quiser. Eu não queria, mas eu fui. Eu lembro como me entristecido, mas foi a melhor coisa que me aconteceu. Muitas vezes Deus precisa curar nosso orgulho antes de nos usar na obra de Deus. Eu pude vários anos servir naquela congregação e glorifica a Deus. Foi uma época muito linda na minha vida em questão que pude aprender muita coisa com pessoas que eu não conhecia. Deus fala para Adão no versículo seguinte, onde você está? Irmão, onde você está? Você lembra do tempo que você servia a Deus, que com alegria você chegava na casa do Senhor? Quando Deus nos chama, quando ouvimos a voz de Deus, existe uma restauração. Um tempo de restauração. Eu acho maravilhoso como Deus não desiste de ninguém. E hoje Ele continua chamando. E Ele nos restaura. Ele restitui aquilo que o inimigo roubou. E Ele nos recapacita para andarmos na presença de Deus. O amor de Deus é tão grande que Ele jamais desiste de você. O inimigo vem com complexo de culpa, complexo de inferioridade, vem com distância, não preciso mais disso, eu já sofri demais nesse sentido. Deus quer você de volta. Deus quer você novamente na obra do Senhor. Deus quer você novamente na alegria do Senhor. Deus quer você novamente na família, proclamando a obra de Deus na vida. De volta para o seu chamado. Eu lembro de uma irmã, um tempo ela estava na igreja, ela se distanciou, nós tentamos falar com ela, e de repente um sábado eu vim aqui, ela estava novamente cantando e limpando o banheiro. Eu falei, irmã, você tá? Ela falou, pastor, eu sempre amei fazer limpeza em casa, fazer limpeza na igreja, mas eu me decepcionei com a pessoa da igreja, eu me distanciei. Até que eu aprendi que Deus me limpou assim como eu limpo. Eu estou aqui de volta. Irmão, volta. Volta para o chamado, volta para a alegria, volta a dar um bom dia, volta a sorrir novamente para aquele seu colega de trabalho que só te afronta. Volta a fazer aquilo para o Senhor. Porque quando você serve, você faz isso para o Senhor. Quando você dá para o Senhor. Quando você renuncia, você renuncia para o Senhor. Não é para a igreja, não é para o irmão, do cunhado, do vizinho, do tio, da irmã. É para o Senhor que nós fazemos a obra. E Ele está novamente à porta, Ele está chamando. Aonde você está? Quanto tempo faz que você se distanciou? Eu percebo principalmente que a pandemia afastou muitas pessoas do seu chamado. Muitas pessoas foram agarradas pelo sofá e o sofá não solta mais eles. Muitos de nós conhecemos o conforto e não percebemos o quanto Jesus batalhou. Muitas pessoas hoje ainda estão na igreja, mas não são mais perigosas para o inferno. Não evangelizam mais, não contribuem mais, não exortam mais, não edificam mais, não encorajam mais as pessoas. Nós simplesmente nos distanciamos. Uma luz que um dia brilhou de alguma maneira, não está totalmente apagada, mas é somente ainda uma chama. Uma pequena luz. Irmão, Deus tem um propósito maravilhoso na sua vida. A Bíblia fala que o Senhor Deus, Senhor dos céus e da terra, foi andando pelo jardim, procurando o homem. E ele se escondeu. Nós nos escondemos daquele que é o Senhor dos senhores, daquele que morreu por nós, aquele que deu sua vida por nós, aquele que não desistiu de nós. Não desista, irmão. Não desista do seu chamado, não desista da obra do Senhor, não desista de estar buscando a presença, não desista da sua família, não desista de orar, não desista de jejuar, não desista de buscar a presença de Deus para dentro da sua família, para dentro do seu chamado. Deus começou uma boa obra e Ele vai concluí-la. E Ele tem isso na obra que Ele fez na cruz, para que você novamente tenha a sua alegria restituída. A nossa alegria é só restituída quando o amor de Deus novamente é presente nas nossas vidas, quando seguimos o chamado. Às vezes é muito mais difícil do que não, mas quando estamos na presença de Deus, quando é um cansaço assim de realização da obra, quando é um suor que você sabe que você está na presença de Deus, quando é um peso, mas você sabe, é para o Senhor, é para a obra dEle, é para o louvor da obra dEle, eu me decido, eu quero servir de todo o coração, com a alegria do Senhor, porque sei que Deus é na minha vida. Ele um dia pagou o preço para que eu pudesse ter vida, e vida em abundância. E um dia na glória nós perceberemos quanto que Deus realizou por aquilo pequeno que nós fizemos. A Bíblia diz, ser fiel até a morte. Eu te darei a coroa da vida, irmão, seja fiel. Volta para o chamado, volta para a igreja, volta para a família, volta para a obra de Deus,
porque Ele tem confiado a você. Porque com certeza, se Ele confiou isso a você, Ele sabe em quem Ele está confiando. Ele sabe que você é capaz. Ele te perdoou, Ele te capacitou para uma obra maravilhosa, em nome de Jesus. Amém. Oh, glória! Oh, querido Deus, muito obrigado, Senhor Deus, pelo teu tão grande amor que não desiste de nós. Senhor, quantas vezes, Senhor, nós fugimos, nós nos escondemos, nós saímos daquilo que Tu tens preparado para as nossas vidas. Senhor, Tu queres que a gente tenha comunhão contigo, Senhor, nessa intimidade, nessa comunicação contigo. Mas são tantas as coisas que o Senhor nos ocupam num dia só, que querem nos afastar, querem nos distanciar da Tua presença. O inimigo quer roubar, Senhor, essa comunicação. Ó, Senhor, perdoa quando nós não estamos alicerçados, Senhor, na Tua palavra, quando nós não temos, Senhor, essa comunicação contigo, não ouvimos a Tua voz e fazemos a nossa própria vontade. Ó, Senhor, perdoa os nossos pecados e perdoa lá onde é que nós fugimos, nós nos afastamos daquilo que Tu tens para as nossas vidas. Senhor, Teu amor é tão grande. Jesus pagou um preço tão alto pelas nossas vidas. Senhor Deus, custou tanto para o nosso Senhor. E muitas vezes, Senhor, nós não valorizamos. Nós achamos isso uma coisa assim, tão normal. Senhor, perdoa os nossos pecados. E, Senhor, leva-nos de volta, Senhor, essa reverência a Ti. Aquilo que Tu tens para as nossas vidas, que nós possamos ter amor, Senhor Deus, fidelidade, compromisso com a Tua obra, com, Senhor Deus, com a Tua palavra, Senhor, com a Tua igreja, que nós possamos crescer em Cristo, que possamos ser esse reverencial Teu. Senhor, perdoa lá onde é que nós nos afastamos, perdoa, Senhor, quando nós nos escondemos, Senhor Deus, daquilo que Tu tens. Senhor, tens colocado tanto, Senhor, dentro das nossas vidas. Senhor, um dia, Senhor Deus, a graça nos alcançou. É só graça. Muito obrigado pela salvação. Mas, Senhor, nós queremos dizer sim para Ti, Senhor. Cuida de nós, cuida de cada um, renova-nos, fortifica-nos. E, Senhor, nos abraça com esse Teu tão grande amor, para que nós possamos ser achados fiel, lá onde é que Tu nos colocas. Senhor, que nós possamos crescer a Tua estatura cada vez mais. E, Senhor, brilhar para Ti, para a honra e glória do Teu santo nome. Muito, muito, muito obrigado, Senhor. Também este dia, Senhor Deus, nós colocamos nas Tuas mãos e dizemos sim para Ti, em nome de Jesus. Amém.